Fala galera, aqui quem vos fala é Lucas Silva. Estou de volta com mais uma videoaula para o portal aqui, né, para vocês. Nessa videoaula eu vou estar dando continuidade ao nosso sistema de cadastro de usuários com upload de imagem. Na primeira videoaula eu ensinei só mesmo a estilização do formulário devido a alguns pedidos que eu havia recebido por e-mail e por comentários, que o pessoal dizia que eu estava explicando, mas que eu não estava explicando como fazer, no caso o código, explicando o código. Então eu resolvi fazer só a videoaula de início, assim, a videoaula só falando sobre a estilização do formulário, né? Publiquei aqui, quem quiser ir acompanhando, tá aqui em especiais cadastro de usuários, né? Você pode estar aí tá vendo aí, né? Ok? E nessa videoaula a gente vai estar começando então a fazer a programação do nosso formulário. A gente vai fazer então criar uma classe para o cadastro dos usuários. Então, para início de conversa, eu vou abrir lá o nosso. Eu já estou primeiramente com aquela página que a gente criou na videoaula passada aberta aqui no meu Dreamweaver, e eu vou criar, na verdade já tenho criado o banco de dados, que eu vou estar acessando ele aqui agora. Home/MySQL. Em videoaula eu tenho apenas o banco de dados, então eu vou estar criando aqui a tabela. Então é o seguinte, eu vou abrir aqui meu bloco de notas para a gente escrever qual que vai ser aqui nossa lógica, que vai ser o seguinte: esse cadastro de usuários que eu vou estar fazendo, um pouquinho diferente do cadastro de usuários que eu fiz na videoaula anterior, né, que foi uma videoaula um pouco mais antiga, que teve uma quantidade de acesso, então estou refazendo a videoaula por causa da qualidade. Então eu vou estar diferenciando um pouco aqui. A gente vai estar usando PDO para fazer conexão e todos os inserts, select, update e delete do banco de dados, tá? Aí vai ter uma coisa diferente aqui. Eu vou estar usando duas tabelas. Uma tabela para os usuários em si, que vai conter então os dados pessoais, site, e-mail, nome, descrição, sobrenome e tudo mais do usuário. E uma outra tabela onde eu vou estar armazenando as fotos. Por que eu vou fazer dessa forma? Eu vou fazer com que o usuário possa enviar mais de uma imagem para o perfil dele. Então ele vai poder enviar mais de uma imagem, só que ele só vai poder usar apenas uma imagem, tá? Então vai ficar armazenado essas imagens no perfil dele, na página de perfil, e ele vai ter a opção de ativar ou desativar a imagem que ele quiser para ficar no perfil dele a hora que quiser. Ok? Então vai ser o seguinte, eu vou ter a tabela de usuários. Nessa tabela eu vou ter o campo ID, o campo nome do usuário. Então vamos seguir aqui, campo nome. Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos ter o campo e-mail, site, senha, descrição, tá? E um campo status, porque eu disse que eu ia fazer validado, né, com confirmação por e-mail. Então essa daqui vai ser a tabela de usuários. E eu vou ter uma tabela de imagens. Essa tabela vai ter o campo ID da imagem, vai ter o campo imagem, né, que vai ter o nome da imagem, .jpg, ou seja lá o que for, e ID underline user, e vai ter o status, porque aqui eu vou identificar se o usuário que tiver logado já tiver uma imagem, apenas uma, ativa, ele não vai poder mais ativar uma imagem no perfil. Se ele não tiver nenhuma imagem ativada no perfil, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou jogar uma imagem padrão, tá? Que eu vou até usar uma que eu baixei aqui mais anteriormente, né? Só que isso aí vai ser mais pra frente, que agora a gente vai fazer só o cadastro mesmo, tá? E de padrão, a gente vai pedir uma imagem padrão para ele. Então, assim que a gente pede a imagem, a gente já envia ela com status de ativa, né? Então, ela vai estar ativa e a gente joga no perfil dele no painel. A gente vai ver um pouco mais pra frente. Então, vamos precisar dessas duas tabelas. Vamos ver aqui uma coisa. A primeira tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Então, tabela de usuários, temos 7 campos executar. Então vamos ter o campo ID, deixa eu visualizando aqui, ID, nome, e-mail, site, senha, ID, nome, e-mail, site, senha. Vamos ter o campo descrição e o campo status. Campo de descrição
e o campo de status. Aí vai ser o seguinte, o campo ID vai ser do tipo int, então já deixa marcado ali. O autoincrement marca e o primary, né? Primary key, que é a chave primária. Nome pode ser do tipo varchar 200, e-mail tipo varchar 100, site varchar 100 também, senha pode também ser varchar 100, descrição aí vai colocar do tipo text, porque é um conteúdo maior, e o status do tipo int, a gente vai definir que o status 0 vai ser inativo, que é o padrão quando cadastra, e o status 1 vai ser o ativo. Então quando ele receber no e-mail dele o link de ativação, a gente acessa uma página onde vai recuperar o ID do usuário e vai atualizar o status dele para ativo, tá? Então vou mandar salvar aqui e tabela de usuário já temos. Então agora vamos ter o que? A tabela de imagens, que vai ter 1, 2, 3, 4 campos. Imagens, 4 campos. Executar, eu vou ter o ID da imagem, mesmo processo, que é o tipo int, mas aqui primeiro, ó, imagem de user status. Imagem, ID underline user e o status. Em ID eu vou marcar, deixa eu puxar mais para cá aqui, vou marcar autoincremento, tipo primário também. Campo imagem vai ser do tipo varchar 100, o campo ID underline user vai ser do tipo int, porque é o ID do usuário que cadastrou a imagem, e o status da imagem eu vou colocar como varchar 10, vai ser ativo ou inativo. Salvar. Então temos aqui duas tabelas. E agora vamos primeiramente fazer nosso script de conexão. Como eu vou estar usando aqui o PDO, eu vou usar uma conexão que a gente já conhece, que a gente já viu em outras videoaulas, no caso a gente não viu em outras videoaulas, né? Vimos nas videoaulas aí do David CHC, que publica videoaula lá no Videoaulas Brasil. Ele criou esse script numa videoaula de chat com PHP, né, que é a conexão singleton. Ele usou o PDO para fazer isso, a gente vai usar a mesma conexão para trabalhar aqui, tá? Pelo fato de ela ser singleton, que ela só se conecta uma vez ao banco de dados, independente do número de vezes que é chamada na página. Então eu vou dar um Ctrl N aqui no meu Dreamweaver, eu vou marcar aqui a opção PHP e vou mandar criar. Aqui eu vou criar primeiramente uma classe, né, que vai ser a classe de conexão. Eu vou então definir aqui, ó, classe BD, abre e fecha chaves, que é a classe de conexão. Eu vou mandar salvar aqui, deixa eu voltar aqui, videoaulas, cadastro usuários, eu vou criar uma pasta classes. E aqui eu vou salvar, pasta classes, BD, que é o nome da classe, ponto class, para identificar que é uma classe, ponto PHP, que é o arquivo PHP, né? Então tem que salvar lá. Primeiramente eu vou criar um atributo que é uma variável estática, então private, privada estática, static com, que é a minha variável de conexão privada. Então ela só vai poder ser acessada através dos meus métodos, tá? Public function underline underline construct, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. No meu construct eu vou deixar ele vazio para garantir que essa classe ela só vai poder ser instanciada uma vez sem instruções de construção, né? Então ao instanciar ela já conecta. Então apenas uma chamada singleton, né? Public static function com, que vai ser o meu método de conexão realmente. Dentro dele eu vou verificar se self, que eu acesso dessa forma aqui, a nível de classe. Se a meu atributo ele é privado, estático, no caso privado estático, eu acesso ele da seguinte forma: nome da classe, no meu caso BD, dois pontos, para indicar que é nível de classe, e o nome do atributo, no meu caso com, tá? Como eu estou dentro da classe, eu acesso assim, ó, self, dois pontos com, e eu acesso então esse meu atributo. Então se self com, no caso se is underline null, né, que eu vou verificar se é nulo, self com, então self com vai ser igual a new PDO, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Ele instancia a classe PDO mais QL, dois pontos, host igual
no meu caso host é localhost, ponto e vírgula, dbname igual video underline aula, que é o nome do meu banco de dados, ponto e vírgula, depois da aspa simples eu dou uma vírgula, abre e fecha aspa simples novamente, e agora o usuário padrão para conexão em servidor local é root, então root ali, e a senha também em branco, ok? E aqui eu retorno o self com, ok? Então essa aqui é a minha estrutura de conexão. Eu vou vir aqui na minha index, lá em cima eu vou criar um PHP, onde eu vou primeiro dar um require underline once, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, abre e fecha aspas simples, no classes barra o arquivo que eu criei, né, bd.class.php. E aqui eu vou chamar bd, dois pontos, com, que é a minha meu método de conexão. E vamos atualizar a página aqui. E aí ele conecta o banco de dados sem problemas nenhum, certo? Então, o script de conexão já está feito. Agora a gente vai fazer a nossa classe, que ela vai estender-se à minha classe de conexão para poder usar os métodos que tem aqui dentro. No caso só tem um, né? Que é o de conexão propriamente dito. Então posso fechar aqui e eu vou criar uma nova classe que ela vai ser responsável pelo cadastro e manipulação de todo o conteúdo MySQL referente ao meu usuário. Então, php create, vou apagar esse script e vou criar, abrir as tags php, vou salvar aqui como queries. Vou salvar como query, tá? Com y.class.php. Salvar lá dentro. E aqui eu vou criar então minha classe query extends, que eu estou dizendo que eu quero estender, então ele vai herdar os métodos da minha classe de conexão dentro da minha classe de query. Então tudo que eu fizer aqui dentro eu vou poder acessar os métodos da outra classe. Então abre e fecha chaves, extends, eu tenho que informar qual que é o nome da classe que ela vai estender. Então bd, que é aquela nossa classe que eu criei lá. Só que antes aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou incluir, só para questões de eu poder acessar aqui, né? Vou incluir então bd.class.php, como ele se encontra na mesma página. Então aqui eu posso fazer assim, ó, bd com, então eu posso acessar, né? Beleza. O que é que eu vou fazer? Primeiro aqui eu vou definir um método private function chamado de creep. Pode ser creep mesmo, hein? Ou se não criptografar. Para ficar mais descritivo eu vou colocar criptografar, tá? Ele vai receber a senha, peraí, vai receber a senha e vai retornar essa MD5 na senha. Então ele retorna a senha criptografada, tá? Vou criar aqui um método public function. Ele vai ser o método de verificar se existe o usuário, tá? Se já existir o usuário que tiver o e-mail que o usuário informar no meu formulário, eu vou retornar falso para a minha função de cadastrar realmente. Então, se esse meu, no caso, método, né? Se ele retornar falso, o meu outro método vai retornar falso também. Então ele vai dizer, olha, já existe um usuário com esse e-mail no banco de dados, ou erro ao cadastrar, né? Porque ele vai retornar falso caso ocorra erro, caso já exista o usuário. Então, ele retorna o que? Ele recebe, deixa eu ver aqui, ele recebe e-mail, né? Vai fazer o que? Selecionar vai ser igual self com, vou preparar select all from usuários where e-mail for igual a e-mail, tá? Selecionar execute. Se selecionar row count, se o número de linhas encontrado na variável selecionar for maior ou igual a 1, quer dizer que já encontrou
já existe um usuário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o contrário. Ele vai retornar verdadeiro se já existir usuário. Então, se existir, né, então ele retorna verdadeiro. Caso contrário, ele retorna falso e eu posso prosseguir com o meu cadastro de usuário. Então, o que é que ele vai fazer aqui? Eu vou até comentar aqui, ó. Método responsável por verificar existência de usuário no banco de dados. Ok? Beleza. Public, no caso aqui pode ser static. Então, no caso static não, pode ser private, né? Porque ele só vai mesmo fazer a função de verificar se existe. Então, se existir, o caso contrário não, ele vai retornar isso aqui para outra classe, no caso para outro método, que esse sim vai fazer a função de cadastrar. Então, public function cadastrar user, ele vai fazer o que? Ele recebe os dados igual a um array, né? Por que eu vou colocar aqui? No PDO, ele tem duas formas. Você tem duas formas de fazer um insert ou até mesmo uma comparação no banco de dados. Que é a seguinte forma. Você seta o seguinte. Você faz assim, ó. Por exemplo, eu vou criar aqui uma variável query. Ela vai ser o que? Por exemplo, select all from tabela where. Aí eu coloco o seguinte. Where id igual. Aqui duas formas, então. Eu posso passar uma variável eu chamo de variável, uma variável do PDO que você informa com 2 pontos e o nome, no caso id. Aí você setaria então na variável lá de STMT o bind value, tá? Setaria aqui dentro do aspas simples, o id seria um get do id, por exemplo, tá? E você tem a segunda forma, que é passando o parâmetro desconhecido, que ele é acessado dentro de um array. Então, quando você executar, por exemplo, STMT, execute, você vai executar o que? O dados, que ele vai passar por aqui, ó. Então, você executa aqui, no parâmetro que passar, tem que receber o ID do usuário. Então, o get seria passado por aqui por cima. Então, você recebe no array e manda executar através do array. É só uma explicação rápida do que seria essa forma que a gente vai estar utilizando. Então, recebe array. Então, aqui vamos olhar no banco de dados como é que está a sequência dos campos para a gente poder continuar aqui. Então, eu vou vir aqui. Então, eu vou ter o que? Em usuários, eu vou ter ID. No caso, ID não vai precisar porque ele é automático que vai pegar. Então, nome, e-mail, site, senha, descrição e status. Deixa eu ver se está na mesma ordem. Aqui, tá, né? Nome, e-mail, site, senha, descrição e status. Então vamos para cá. Voltando aqui, variável, seleção. Eu vou até, não, pegar daqui mesmo. Então variável, SQL inserir. O SQL de cadastrar vai ser o seguinte: insert into usuários. Aqui eu vou informar os campos. Deixa eu ver quais são os campos aqui, ó. Nome, e-mail, site, senha. Então, nome, e-mail, site, senha. Temos o que mais aqui? Site, senha, descrição e status. Descrição, status. Values. Aqui eu vou contar os campos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 campos são 6 interrogações. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Então, cada item desse aqui vai ser um índice no array, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: STMT vai ser igual a self com prepare o SQL inserir. Então, preparei aqui. Se STMT execute conseguir executar os dados passados para o meu método, ele vai retornar o que? Verdadeiro, né? Caso contrário, retorna falso. Só que aqui eu vou ter que verificar primeiro, né? Se
This existe usuário. O e-mail ele tá aqui vai o segredo, ó. Deixa eu abrir chaves e vou envolver aqui, ó. Não, vou abrir e fechar chaves aqui, ó. Vai ser o seguinte: se this existe usuário, abre e fecha parênteses. Esse meu método, ele requer o que? Ele requer um parâmetro. O parâmetro é o e-mail. Beleza, ele requer um e-mail. Como é que eu vou recuperar o e-mail dentro desse meu método, já que todos os dados estão sendo passados via array? Isso aqui é bem simples, mas pode ter gente aí que não tem costume de usar programação orientada, ou até mesmo em array se bate um pouco, então eu vou explicar isso aqui. Se eu tenho um método, ele recebe os dados, esses dados vão ser os dados necessários para cadastrar o meu usuário no banco de dados, né? Beleza. Tendo isso em mente, cada campo que é desconhecido aqui, ele vai ter que estar na ordem que é o do banco de dados. Então, cada um desse aqui é um índice do array, certo? Então, supondo aqui, ó, o primeiro índice, que é o índice 0, é o nome. O segundo índice, que é o índice 1, é o e-mail. Então, vou passar o quê? Vou passar a variável dados no índice 1, que corresponde ao e-mail. Então, quando eu passar lá da outra página os dados, eu vou ter que passar como segundo parâmetro o e-mail para ser cadastrado. Então, se existir já o usuário com esse e-mail, eu vou retornar falso, e lá na página eu falo que não foi possível cadastrar o usuário já existente. Caso contrário, aí ele entra aqui, ó, e depois do else, deixa eu ver se é depois do else. Depois do else aqui, é isso mesmo. Depois do else, eu fecho aqui minhas chaves. Eu vou dar um aqui, ó. Fim, verificação, usuário existente, tá? E aqui eu comento fim, função, cadastro, usuários, tá? Beleza. E aqui eu vou fazer o seguinte: para ele inserir os dados, eu vou fazer o seguinte, ó. Variável dados. Vamos ver aqui, ó. O 0, 1, 2, 3. O índice 3 é a senha. Então, dados no índice 3 vai ser igual a criptografar dados no índice 3. Tá? Então, quando eu passar lá a senha, ele já pega e vai criptografar. E aqui embaixo ele já cadastra para mim. Tá? Já cadastra já criptografado minha senha. Então, beleza. E aqui agora a gente já pode verificar se está funcionando. Deixa eu ver quanto tempo de videoaula. 22 minutos. Né? A gente já pode verificar se está funcionando. Se não tiver, a gente vem aqui e corrige o bug. Tá? Então, como essa classe ela se estende à minha classe de conexão, primeiro eu vou ter que tirar essa include. E vou incluir essa classe abaixo da inclusão da classe de conexão aqui. Então, require, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, abre e fecha chaves, no caso, aspas simples, classes, barra, query.class.php. Então, usuário igual new query, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, tudo que eu for fazer aqui dentro, vou fazer a partir dessa minha variável usuário. Repare que quando eu faço assim, ó, variável usuário, e eu faço assim, tracinho, setinha, ele me dá apenas o meu método que é público, ou apenas um método de cadastrar o usuário. Por quê? Porque os outros aqui eles só atuam dentro da classe, privados, né? Então, o de encriptar a senha, o de verificar se existe, então tudo vai ser feito aqui dentro, ok? Então vamos verificar se vai funcionar esse cadastro de usuários aqui. Eu vou mandar direto, né? Só pra gente verificar. Eu vou fechar isso aqui. PHP, fechei PHP. Primeiro eu vou verificar se existe o post. Então, se existir o post, qual que é o nome do post? Ação, cadastrar. Ação e o post ação for igual a cadastrar, variável nome vai ser igual a strip tags filter input do tipo post nome, tá? Que vem do campo nome. E aqui a mesma coisa para o resto do conteúdo. Então, e-mail, vamos lá. E-mail, Ctrl C, Ctrl V, copio novamente. Depois vem aqui a foto eu vou deixar para depois, tá?
para me mostrar isso aqui, mas eu já tenho a função, vou mostrar ainda nessa videoaula. Então, e-mail, site, Ctrl C, Ctrl V, copiar aqui. Depois do site vem a senha, que ela automaticamente já vai ser criptografada pela nossa função. Então, senha, copiar, e depois temos também a descrição, né? Descrição. Aqui a descrição. E eu esqueci então aqui, ó. Descrição. Ah, não, tá certo. Ele passa aqui, né? Beleza. Então, beleza. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Dados vai ser igual. Eu vou fazer assim, ó. Pode ser dados mesmo. Dados vai ser igual a array, abre e fecha parênteses. Então vamos lá naquela ordem. Deixa eu ver aqui. Vamos ter nome, e-mail, site, senha. Então vamos lá. Nome, segundo parâmetro, e-mail, terceiro parâmetro, site, quarto parâmetro, senha. Depois vem descrição e status. Minimizar aqui. Descrição e o status. Cadê? O status, no caso, ele é em 0, né? Ele vai passar 0, então ele vai cadastrar como 0, que para início de conversa ele é em no caso ele vai como inativo para o banco de dados. Então, se usuário, cadê? É usuário ou usuários? Usuário cadastrar user dados, se ele conseguir, echo script barra script alert usuário cadastrado com sucesso. Caso contrário, vou mostrar aqui, erro ao cadastrar usuário ou já existente no banco, tá? Vamos verificar se vai dar tudo certo. Primeiro eu vou fazer a verificação de campos em branco aqui, ó. Se variável nome igual em branco, ou variável e-mail igual em branco, ou variável site igual em branco. No caso o site é opcional, né? Então, ou senha igual em branco, ou variável descrição igual em branco. Aqui eu vou fazer o seguinte, copiar isso aqui, echo que informe todos os dados para cadastrar. Caso contrário, eu vou aqui entrar no script de cadastro do usuário. Então eu vou atualizar a página e eu vou mandar cadastrar. Então informe todos os dados para cadastrar. Ok? Nada acontece. Então aqui vamos lá. Nome Lucas Silva. Imagem não preciso informar, porque nesse caso ele só vai fazer o cadastro das outras informações primeiro. E-mail lucas.designer. Site eu vou colocar aqui www.dosmaster.com. Senha, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta é uma descrição de teste. Cadastrar. Usuário cadastrado com sucesso, ok. Nada acontece. Vamos visualizar aqui para ver se deu certo mesmo. Então, ID1, nome Lucas Silva, e-mail tantetan, site www.dosmaster.com, senha criptografada, né? Descrição, a descrição que eu coloquei, o status como 0. Então, a nossa classe de cadastro já está 100%, né? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou optar por uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou estar explicando como é que é isso aqui, ó. Primeiro, eu tenho recebido alguns e-mails, o pessoal perguntando como é que é aquele sistema de cadastro que ele é por passos, né? Passo 1, informe seus dados. Passo 2, imagem. Passo 3, rua, endereço e tal. E assim vai, né? Como é que é feito isso aqui? A gente sabe que para armazenar dados continuamente, uns dados que ele
não vai ser apagado até que eu determine que isso aconteça, a gente usa ou o cookie ou o session. Uma forma de fazer isso aí é você armazenar os dados de cada passo do cadastro em uma session, né? Então, por exemplo, nesse primeiro passo aqui eu quero que ele cadastre o nome, o e-mail, o site, a senha e a descrição. Eu armazeno o nome, o e-mail, o site, a senha e a descrição em uma session, cada uma com o nome do campo, né? Quando eu clicar em cadastrar, ele redireciona para uma outra página, então ele já vai ter essas sessions guardadas. Aí eu pego a imagem, faço o upload, pego aquelas sessions e armazeno no banco de dados tudo junto, né? E aí eu dou a mensagem de sucesso. Ou com o cookie fazendo da mesma forma aí, ok? E depois que terminar o cadastro, você dá um set em todos os cookies ao mesmo tempo. Então aqui eu já tô no bloco de notas aqui, eu vou deixar para download aí para vocês o script de upload, que eu já tinha feito numa videoaula anteriormente, e a gente vai estar usando aqui para fazer o upload da imagem do usuário, que é essa função aqui, a função upload, que recebe o temp, nome, largura, pasta. Eu vou só copiar essa função aqui, vou deixar para vocês, porque já estamos aí em 31 minutos de videoaulas, né? De videoaula no caso, e na próxima aula a gente faz o cadastro com a foto, tá? Só que eu já vou copiar isso aqui e vou colocar na nossa função, nosso queries aqui. Eu vou criar um método público, function, posso até criar acima aqui, ó. Pode ser aqui mesmo, público function, no caso aqui eu jogo direto, né? Upload da foto do usuário. E na próxima videoaula a gente vem aí para terminar o sistema de cadastro, né? Já com a imagem do usuário. Então a gente já tem que a função para enviar a imagem, né? Recortar e tudo mais. Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando, visitem www.dosmaster.com e visitem também www.beck.com, né? Site de videoaulas de design, incluindo Illustrator. Bom, tá lenta a minha internet aqui, mas incluindo Illustrator, Flash, Photoshop e por aí vai. Falou!